Quero agradecer de antemão a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, que veio para participar desta campanha. A Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16, e quando a gente estuda do capítulo 16, irmão, até o último versículo, que é o versículo 40, a gente vai entender que Paulo, ele está numa viagem missionária junto com Silas. Perceba que, numa certa madrugada, vai aparecer um varão para Paulo dizendo: atravessa a Macedônia para você pregar lá do outro lado. Paulo, ele tinha uma intimidade terrível com Deus, irmão. Ele ouve a voz de Deus e ele vai fazer aquilo que foi dito para ele. Perceba que quando ele atravessa a Macedônia, ele atravessa muitas cidades pregando a palavra de Deus. A Bíblia fala que eles vão chegar numa cidade chamada Filipos. E quando eles chegam nessa cidade, aleluia, eles procuram um local para orar, aleluia. O ministério de Paulo, o ministério de Pedro, o ministério dos apóstolos, irmão, a igreja primitiva era um povo que eles oravam muito, era um povo que gostava de orar. A igreja primitiva era pautada na oração, eles caminhavam na oração. E quando Paulo ele chega em Filipos com Silas, nessa viagem missionária, a primeira coisa que eles vão procurar é um local para orar. E a Bíblia fala que eles acham um local, eles acham um lugar na beira de um rio. E a Bíblia vai dizer que quando eles vão nesse local para orar, eles se deparam com algumas mulheres. E a Bíblia fala o nome de uma mulher chamada Lídia. A Bíblia vai dizer que Paulo prega para essas mulheres. E essa mulher, meu irmão, minha irmã que está aqui, ela toma posse da palavra, ao ponto que ela é batizada, ela desce as águas. E ela faz um convite para Paulo e para Silas: olha, vamos até a minha casa. Por muito ela insistir, eles foram, glória. Paulo está ali com Silas, numa viagem missionária. Eles estão pregando a palavra, eles estão ganhando almas para Jesus nessa cidade. E a Bíblia vai dizer que agora, quando eles estão indo para o local de oração, vai sair uma jovem. E esta jovem, ela continha e tinha um espírito de adivinhação. Irmão, não confunda revelação de Deus com adivinhação. Deus revela, quem adivinha é o diabo, glória. Então aquela mulher, aquela jovem, e a gente conhece o texto, eu estou vindo do começo para a gente compreender aquilo que Deus quer dizer. Aquela jovem, ela está possuída por um espírito de adivinhação, ao ponto que tinha homens que ganhavam dinheiro por intermédio daquela jovem. Aquela jovem estará aprisionada por um espírito terrível, irmão, aleluia, que por intermédio da vida daquela jovem, homens ganhavam dinheiro por intermédio das adivinhações dela. Mas só que aqui tem um porém. A Bíblia vai dizer que quando aquela mulher via Paulo, ela dizia e ela falava: aí está um homem de Deus. Paulo ele ficou incomodado, porque todas as vezes que essa jovem encontrava com ele, ela falava isso. Ela estava mentindo? Não, ela estava falando algo, aleluia, que era verdade. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele tem um discernimento de espírito. Então Paulo ele olha para a vida, para aquela jovem, e ele vai detectar sobre a vida daquela jovem que ela estará aprisionada por um espírito de adivinhação. A Bíblia vai dizer que Paulo ele não coloca a mão na cabeça dela. Paulo, irmão, não vai fazer, aleluia, uma campanha de libertação com ela. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele olha para aquela jovem, aponta o dedo para ela e fala: espírito imundo, em nome de Jesus sai. E na mesma da hora, aquela jovem ela recebe a libertação, ó glória. Eu quero dizer algo para a igreja nesta noite. A
Aonde tem a oração, irmão Ângelo, tem a libertação de Deus, ó glória. Aonde tem a oração, pastor Cristiano, o Espírito Santo que opera a libertação, ele se manifesta. E aquela jovem, ela liberta na mesma da hora. Por quê, pastor? Porque eles estão caminhando na oração. Porque eles estão prosseguindo no caminho da oração. E quando Paulo aponta o dedo para aquela jovem, repreende o espírito de adivinhação, na mesma da hora o espírito de adivinhação cai por terra. Irmão, nesse exato momento, por intermédio da libertação dessa jovem, Paulo estava comprando uma grande briga nesse exato momento. Por quê? Porque a Bíblia fala que os homens que ganhavam dinheiro por intermédio daquela jovem, eles vão ficar enfurecidos, porque o lucro deles, o dinheiro não vai vir mais para a mão deles, Samuel. Por quê? A jovem foi liberta. Porque a jovem não ia dar mais lucro para eles, ó glória. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles vão se reunir, e eles vão se levantar contra Paulo, ao ponto que eles vão inventar uma calúnia. Qual que é a calúnia? Que Paulo estava pregando costumes diferentes de qual eles tinham, porque eles eram romanos. E a Bíblia vai dizer que eles se levantam unidos, e eles vão incitar toda ao povoado daquela cidade, para que venha agora prender Paulo, para que venha agora prender Silas naquele momento. Perceba algo aqui nesta noite, meu irmão. Aleluia. Por causa da libertação daquela jovem, Paulo e Silas, que não cometeram crime nenhum, eles estão sendo presos agora. Eles estão sendo levados na praça pública, meu irmão Joãozinho. Eles estão sendo humilhados agora, diante, irmão, de toda a cidade, em praça pública. O que me chama a atenção, que a cidade toda, em vez de se alegrar pela libertação da jovem, eles vão agora ficar furiosos contra Paulo e contra Silas. Eu já quero dizer algo para a igreja aqui nesta noite. Preste atenção aqui. Tem muita gente que não vai se alegrar com a libertação de pessoas de dentro da tua casa, com a libertação de pessoas no meio da tua família. Mas Deus manda dizer para a igreja: não importa o que eles vão pensar, não importa o que eles vão achar, o importante, irmão, que o Deus que você veio buscar aqui, Ele é um Deus que ainda liberta, Ele é um Deus ainda que transforma, Ele é um Deus ainda que tira da cachaça, Ele é um Deus ainda que liberta das drogas. Ele está aqui nessa noite, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O Deus de Paulo está na casa. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja aqui? Abre a boca e dá um brado de glória, porque o Deus de Paulo está aqui. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele ainda liberta, Ele ainda tira, irmão, das garras do diabo. Ele ainda opera onde o homem não pode operar. Olha para cá. Aquela jovem tinha família, aquela jovem tinha mãe, aquela jovem tinha uma casa. Você acha que quando a família daquela jovem olhava para ela, não sofria porque ela estava aprisionada, ela estava sendo usada? Mas quando chega um homem cheio do Espírito Santo para repreender, aquela jovem é liberta. Eu quero dizer algo para a igreja nesta noite. Talvez você conheça alguém da tua casa, da tua família, que está aprisionado por um espírito, e Jesus manda dizer para alguém aqui nesta noite: por intermédio da tua vida, Jesus quer alcançar aquela pessoa com a libertação. Por intermédio da tua vida, Jesus quer alcançar a vida do teu irmão, da tua irmã, com a libertação. Eu quero dizer algo para a igreja nesta noite. Você está no lugar certo, no momento certo, porque enquanto você está aqui, tem alguém no meio da tua casa, tem alguém no meio da tua família, que está como aquela jovem aprisionada, que está como aquela jovem, aleluia, sendo usada pelo diabo, oh glória. Mas a palavra de Deus vai me dizer, varão, lá no
no livro do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, e manifestou a glória de Deus para desfazer as obras do diabo. Levanta a mão, porque Jesus chegou e Ele manda te dizer: eu vou manifestar minha glória no meio da tua casa, eu vou manifestar minha glória no meio da tua casa para libertar os teus, diz o Senhor. Abre a boca da glória nessa noite, porque enquanto você vai dando glória aqui, o de repente de Deus vai sendo operado dentro da tua casa. Aprenda uma coisa, irmão: se tem oração, tem libertação. Eu quero abrir um parênteses aqui para a igreja. Sabe por que os demônios não manifestam mais em muitas igrejas? Porque pararam de orar. Sabe por que os demônios não gritam mais dentro das igrejas como gritavam antigamente, varão? Porque a igreja parou de orar. Eu quero dizer algo para a igreja nesta noite: se tiver oração, tem libertação. Se tiver oração, os demônios vão gritar e vai ter que bater em retirada da tua casa, da tua família, da vida do teu esposo, da vida daquela pessoa que está acorrentada lá do outro lado. Deus manda dizer para alguém aqui: não para de orar. Não desista da tua casa, não desista da tua família. Porque como Deus preparou o encontro de Paulo com aquela jovem, Jesus prepara o encontro, aleluia, daquela pessoa que tu amas, que está aprisionada com Jesus. Oh glória, Jesus vai preparar o encontro com aquela pessoa, e o nome de Deus será glorificado, e o espírito maldito que está acorrentando a vida dele ou dela vai bater em retirada, porque Deus ainda está levantando o homem de Deus na terra, que ora, que jejua, que tem compromisso com a palavra de Deus. Oh glória. Olha para cá. A oração vai levar Paulo e vai levar Silas para o meio da praça. Você já viu aquela cidadezinha do anterior, de interior, que só tem uma praça? E tem uma igreja, muitas vezes tem uma igreja lá naquela praça daquela cidade. Entra comigo no cenário aqui, irmão. Imagine ele, os dois dentro da no meio da praça, toda a cidade junta, e toda a cidade acusando eles. De que crime? Nenhum. Acusaram eles de roubo? Não. Acusaram eles de pegar algo de alguém? Não. Estão acusando eles porque eles libertaram uma jovem. No nome de quem? No nome de Jesus. Olha para cá. Ei, a Bíblia fala que tamanha foi a vergonha que aqueles homens estão passando. E eles não contentes, eles mandam prender Samuel. Eles mandam dar uma surra de vara. Irmão, eles estão com o corpo todo marcado. Eles estão com o corpo todo, irmão, aleluia, cortado por vara. Eu não sei você, mas eles podem até se perguntar de um para o outro, mas uma coisa que eu aprendo aqui: eles não vão murmurar, eles não vão colocar Jesus contra a parede, porque muitas das vezes a gente faz isso. Muitas das vezes o cenário não está propício, irmão, e a gente age como menino na presença de Deus e quer colocar Deus contra a parede, por causa do cenário que você está passando.
Mas homem de Deus, mulher de Deus, que tem o Espírito de Deus, irmão, em todo tempo vai dar glória, em todo tempo vai glorificar o Senhor, independente do cenário que você está vivendo, meu irmão. Aleluia. Só abre a boca para adorar, só abre a boca para orar, só abre a boca para dizer: Senhor, Tu és o Senhor Deus da minha casa, da minha vida. Aleluia. O que me chama a atenção é que eles estão dentro da prisão, com o corpo marcado, porque eles apanharam de vara, eles foram humilhados na praça pública. Mas eu quero dizer algo para a igreja: o cenário era de choro, era de dor, o cenário era até de revolta. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, eu amo a Bíblia, glória, que perto da meia-noite, um vai olhar para o outro. Sabe o que Deus está ensinando para mim e para você nessa noite, igreja? Que independente do cenário que você está passando, olhe para o céu. Olhe para o Deus que você veio buscar aqui nessa noite. Olhe para o Deus, aleluia, que morreu há 2000 anos atrás, mas ressuscitou há 2000 anos atrás. Ele está vivo, Ele é fiel, Ele está aqui. E o nome dEle é Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que muda cenário, Ele está presente aqui nesta noite. Eu não estou contando uma história, irmão, da Disney para você. Eu estou pregando Bíblia. Eu acredito na palavra. Eu confio nas Escrituras. Levanta a mão para dar glória. Aleluia. O cenário, irmão, é de dor. O cenário, irmão, é de humilhação. O cenário, irmão, aleluia, é de frustração. Mas o que me chama a atenção, que um vai olhar para o outro. Eu vou conjecturar aqui. Eu tenho certeza que Paulo olhou para Silas e falou: vamos fazer o seguinte, ô Silas, já que estamos aqui humilhados, já que estamos aqui com o corpo todo machucado, já que estamos aqui presos, o que nos resta aqui a fazer? Você ora e eu vou adorar. Você ora e eu vou adorar. Sabe o que Deus está ensinando para a igreja? Independente do cenário que você está vivendo, só abre a boca para adorar e só abre a boca para orar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite um vai orar e o outro vai adorar. O que eles vão produzir aqui? O de repente de Deus dentro daquele cenário. Levanta a mão aqui. Eu não sei qual é o cenário que você está passando, mas se você crê nessa palavra, comece a orar, comece a adorar a Deus, porque o de repente de Deus vai descer e o nome de Deus será glorificado no meio da tua casa, no meio da tua família. Levanta a mão e dá glória nessa noite. O cenário só vai mudar, irmão, se você olhar para o céu. Olha para cá. Muitas das vezes você acha, pelo cenário que você está passando, você quer colocar a culpa nos outros, quer colocar a culpa no pastor, na igreja que você congrega. Deus está nos ensinando aqui. Olha para o céu e glorifica a Deus por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida, por você estar aqui nessa noite, irmão. Porque muitos queriam estar aqui, hoje não podem mais. O que restou para Paulo foi orar. O que restou para Silas foi orar. E Jesus não gosta de operar em cenário quando tudo vai bem, irmão. Jesus opera em cenário quando, aleluia, está tudo destruído, quando está tudo acabado, quando não tem mais jeito, meu irmão Jairo. É aí que Jesus ele entra, é aí que Jesus ele opera, é aí que Jesus ele toca. Quando as portas estão fechadas, quando a enfermidade está dentro de casa, quando estão fazendo macumba para destruir a tua família, quando estão dizendo que você não vai muito longe, é nesse tipo de cenário que Jesus gosta de operar. Você acha que Jesus vai operar num cenário, irmão, de conforto? Não, você está enganado, meu irmão. Jesus gosta de operar num cenário, irmão, de angústia, num cenário de tristeza, num cenário de dor, num cenário de traição, num cenário, muitas das vezes, irmão, de ingratidão. É nesse tipo de cenário que Jesus gosta de operar, glória.
Aleluia! Talvez você está aqui hoje magoado ou magoada com alguma situação que aconteceu. Paulo poderia estar magoado e chateado com aqueles homens, mas ele vai olhar para o céu e vai levantar o clamor de oração, Joãozinho. Eu tenho certeza, como Paulo, homem de Deus, ele orou pelos homens. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa noite, meu irmão? Ore por aqueles que te perseguem. A Bíblia nos ensina. Ore pela vida daqueles que falam mal de ti. Ore pela vida daqueles que querem ver o teu fim, porque o caráter de Cristo, irmão, é inegociável. Glória. Deus está nos ensinando nesta noite. Ore pela vida daqueles, aleluia, que quer ver o teu mal, porque o cenário de Deus será mudado, e o nome de Deus será glorificado no meio da tua casa, no meio da tua família. Glória. Vou encerrar. Primeiro cenário, oração. Segundo cenário, libertação. Preste atenção aqui. Terceiro cenário, eles foram presos. Quarto, eles foram humilhados. Quinto, eles foram açoitados. Sexto, eles foram para a prisão. Só que no sétimo, a chave vai virar. Por que a chave vira, pastor? Porque tinha dois ali que estavam orando e adorando. Quantos estamos aqui nessa noite? Olha que desceu do céu aqui, sim, dois, irmão. Por isso que eu falo, varão, se eu chegar no culto, irmão, e não tiver oração, eu prefiro pegar minhas coisas e ir embora para casa. Porque a oração produz, irmão, a oração produz o mover de Deus. Tem muita gente que fala assim, pastor, pregadores que já passou aqui, eles já falaram para mim assim, pastor, a igreja de vocês é uma igreja que ora, porque é difícil encontrar uma igreja que para a igreja, o culto, no meio do culto para orar. Porque eu aprendi no começo do meu ministério que o segredo é a oração, meu irmão. No início da minha caminhada, quando eu me converti, novo convertido, Deus me deu esse segredo, a oração. No começo da minha caminhada eu orava tanto, que a minha esposa, um dia ela pegou e falou, rapaz, você não vai sair desse quarto não? Porque eu peguei a chave. Quem me ouve diz amém. Com 6 anos de convertido, irmão, eu já era pastor. Com 7 anos, irmão, Deus me deu a igreja. E você acha que Deus atropela o processo? Não, porque eu orava bastante, eu clamava bastante, aleluia. Sabe por que eu estou 23 anos casado com minha esposa, meu irmão, marido de uma mulher só? Porque eu oro pela minha casa, eu oro pelo meu casamento, pela vida da minha esposa todo dia, pela vida dos meus filhos todo dia. Irmão, sabe que Deus, Ele manda dizer para a igreja, o segredo do sucesso, irmão, aleluia, da vitória está na oração, aleluia. Sabe por que vai fazer 7 anos que essa porta está aberta e o diabo já tentou derrubar com muitas vezes aqui? Sabe por que a igreja ainda está de pé? Porque tem alguém orando pela igreja. Sabe o que já fizeram macumba, já mataram uma fazenda toda para derrubar essa igreja, não conseguiram? Sabe por quê? Porque tem alguém de joelho. E Deus está nos ensinando. Paulo, ele tinha a chave. Pedro, ele tinha a chave. João, ele tinha a chave. Qual que é a chave, pastor? Da BMW? Não. Qual que é a chave, pastor? Do apartamento lá em Guarujá? Não. Estou me arrepiando, irmão. Só qual que era a chave que eles tinham na mão deles? A oração.
A oração, levanta a mão para receber algo aqui nessa noite. Eles tinham uma chave na mão deles, irmão, e era inegociável essa chave, ninguém tirava, porque eles sabiam que a oração, aleluia, produziria, ia produzir o de repente de Deus. Ô pastor, então eu quero uma base bíblica, lá vai, ô glória, lá no começo, na igreja, irmão, de Atos capítulo 2, versículo 2, a Bíblia vai dizer, recebe essa aqui para me encerrar. Eles estavam dentro do cenáculo, havia 120 crentes, eles estavam em oração, eles estavam clamando, eles estavam ali juntos em oração, e a Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 2, Samuel versículo 2, e de repente, escuta aí, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, aonde estavam assentados, ó glória. Sabe o que Deus está falando para a igreja? Que dentro do cenáculo havia 120 crentes orando, havia 120 crentes clamando, e de repente veio um vento, aleluia, muito forte do céu, como um som muito forte dentro daquele lugar. O que produziu aquele som? O que produziu de repente ali? Foi a oração. Eles estavam dentro do cenáculo batendo palma, batendo papo, batendo palma. Eles estavam dentro do cenáculo orando. Deus está dizendo para a igreja, o de repente só vai acontecer nessa campanha se você orar, se você adorar, se você orar, se você adorar, irmão. Se não tiver oração, se não tiver adoração, pode esquecer, nada vai acontecer. Aleluia. Pega essa chave aqui, irmão. Por que você acha que toda segunda-feira a gente faz culto de oração na igreja? Por que você acha que toda segunda-feira tem culto de oração aqui? Pergunta para mim, por que, pastor? Com voz de profeta para me encerrar, senão eu não vou encerrar. Pergunta para mim, por que, pastor? Porque há 12 anos atrás eu peguei essa chave, chamada oração, ó glória. Oração, igreja, oração, oração. Oração produz de repente, oração produz milagre, oração, irmão, produz libertação, oração produz salvação. Deus está dizendo para a igreja, Deus quer te levantar como uma mulher de oração na terra, como homem de oração na terra. Ah, pastor, eu não aguento ficar 15 minutos com o joelho no chão, mas lá no ralabucho, lá você ficava a noite toda de pé. Eu vou falar, oh glória, você passava, era 4 dias do carnaval pulando que nem pipoca pra lá e pra cá, e não aguenta ficar 15 minutos com o joelho no chão, rapaz. Vai se converter e volta de novo para o primeiro amor, aleluia. Eu acho que você nunca frequentou esse lugar, mas lá onde eu morava tinha um forró lá chamado Sovaco de Cobra, é o nome do negócio. O camarada passava a noite toda lá dentro daquele lugar, ralando bucha a noite toda, escravizado, cheio de cachaça na cabeça, com o nariz entupido de cocaína. Aí quando se converte, Jesus pega, limpa, Jesus tira as drogas, Jesus tira a cachaça, Jesus tira a prostituição. Aí não aguenta ficar com 15 minutos com o joelhinho no chão. Isso me mata, irmão. Eu vejo uma geração de pastor por aí, irmão, que o camarada não aguenta ficar 20 minutos com o joelho no chão, e quer ser usado em revelação, quer ser usado em cura. Ô pastor, eu acho que você está ficando meio pancada. Não, irmão, vai lá, estuda a igreja primitiva. Eu sei que o glória a Deus vai acabar, mas vamos começar a fazer marquinha nesse joelho aí, irmão. Vamos calejar esse joelhinho, vamos, em nome de Jesus. Aleluia.
Porque a chave é oração. Aleluia, igreja. Pega isso aqui, irmão. Pastor, mas eu não consigo vir para o culto da oração. Então faz a tua casa um altar de oração. Faz da tua casa um altar de oração. Faz da tua casa um altar de oração, senão de repente não vai acontecer. Se coloca de pé. A Bíblia vai dizer, Joãozinho, que de repente vai acontecer um terremoto ali dentro. E só tinha 2 orando, varão. Tinha quantos? Para mim encerrar a mensagem aqui, irmão. Tinha quantos? Quanto nós estamos aqui? Aí eu pergunto para a igreja, se 2 provocou de repente um terremoto dentro daquele lugar, por que a igreja hoje? Por que não acontece o terremoto de Deus, varão? Posso ser sincero, irmão? Você sabe que eu não levo para casa? Porque nem todo mundo está com o coração ligado no céu. É por isso que no início do culto eu falo, irmão, se conecta com o céu. Eu vou falar. Porque muitas das vezes você chega na igreja pensando em ir embora. Muitas das vezes você chega na igreja pensando na janta. Muitas das vezes você já chega na igreja, irmão, pensando em assistir lá como é que é? Futebol? Quarta-feira tem futebol aí, né? Sabe por que não acontece terremoto dentro da igreja, varão? Sabe por que não acontece mais o terremoto dentro da igreja? Porque quando você chega aqui no culto, você nem consegue colocar o joelho no chão no início para orar. Porque se está todo mundo conectado na oração, irmão, quando o céu se abre. Eu vou dar um ensinamento para a igreja aqui, irmão. Chegou na igreja, coloca o joelho no chão e começa a orar. Só levanta quando o pastor abrir o culto. Só levanta quando o pastor pegar o microfone para dar a boa noite para a igreja e a paz do Senhor. Já sai da tua casa, irmão, com o coração aberto para vir adorar Jesus aqui de todo o teu coração. Aleluia. Sabe por que hoje não acontece mais milagre dentro das igrejas, meu irmão Jário? Sabe por que o paralítico não anda mais? Sabe por que o cego não enxerga mais, irmão? Porque Jesus, aleluia, cessou? Não, é porque a igreja parou de orar de verdade. Aleluia. E Deus está dizendo que se a gente se unir em oração, irmão, de todo o nosso coração, você vai ver, aleluia, pessoas sendo tocadas lá fora, saindo correndo para dentro da igreja para aceitar Jesus, irmão. Se a igreja entrar na concordância no caminho da oração, profeta, você vai ver demônio manifestando lá na rua, e Jesus trazendo aqui para Deus libertar. Se a igreja entrar no caminho da oração, irmão, Jesus vai pegar o vizinho lá e vai trazer aqui para aceitar Jesus. Porque se não tiver oração, não tem avivamento. Se não tiver oração, não tem salvação, igreja. Bate palma e dá glória para Jesus aí, irmão. Estão vivendo uma geração que ninguém nem mais dá a paz do Senhor para o irmão, para a irmã. Uma cara feia, parece que comeu pimenta. O pastor vai abrir a caixa, eu vou, irmão, porque eu sou pastor da igreja e a autoridade está na minha mão para falar isso aqui. Eu vejo uns negócios aí, varão, que eu fico olhando assim, pelo amor de Deus. É uma geração de direta nos estados que eu falo, mas esse povo não é crente não, varão. Eu fico olhando esse negócio, eu vou falar, irmão. É uma jogação de indireta. Que demônio é esse, varão? E é pastor, às vezes eu vou. Quem tem o meu número aqui, você nunca vê uma indireta nos meus status, irmão. Aí quer subir no altar.
Aí quer entregar a revelação, Samuel. Aí termina o culto, um monte de direta lá. Se esse povo perdesse o tempo orando com as indiretas que eles ficam colocando nos status, irmão. Eu vou falar, Jesus. Termina o culto, está saindo no portão, ele já está jogando, já está colocando status. Se esse povo perdesse, irmão, se esse povo colocasse o joelho no chão e parasse de ficar atacando os outros no status, isso aqui, isso, meu irmão, para com essa palhaçada. Quem faz isso não tem o Espírito Santo de Deus, irmão. Se você vê um status aí de um líder, de um pastor, de bispo, de apóstolo, atacando, jogando indiretinha, esse cara não tem Espírito Santo, meu irmão. Essa mulher não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo vai ter o caráter de Cristo. Aleluia. E se tiver alguém aqui, não sei se tem, eu acho que não. Aleluia. Para com isso aí, meu irmão. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Cristo. Aleluia. Coloca uma palavra lá de a Bíblia. Coloca lá uma reflexão bíblica. Agora fica com essa palhaçada, com direção de direta pra lá e pra cá, cambada de endemoniado, vai se converter. Se tivesse vida de oração, não perdia tempo com essas palhaçadas. Ô pastor, olha o tema da mensagem. Lá vai. A oração e o louvor produz o de repente de Deus dentro do cenário. O cenário só vai mudar se tiver oração, irmão. O cenário só vai mudar se tiver louvor, irmão. Só vai mudar se tiver sinceridade, irmão. Só vai mudar se tiver com o coração aberto para Deus operar, irmão. Eu não estou aqui para enganar ninguém, você me conhece. Eu não vou ficar aqui jogando palavras ao vento. Eu estou pregando Bíblia para a igreja. Só vai mudar o cenário, só vai ter o de repente se tiver com o coração aberto, se tiver no caminho da oração, se tiver no caminho da adoração a Deus, igreja. Ou você acha que eu vou ficar te enganando aqui com palavrinhas bonitas? Quem me ouve diz amém. Fica com essa palavra na tábua do teu coração. Aleluia. Unge para mim, pastor. Eu já vou encerrar por causa do horário. A igreja está indo aí, irmão? O cenário só vai mudar se tiver oração. Pega a chave. Pega essa chave aqui, irmão. Começa a orar mais. Começa a buscar mais a presença de Deus. Estende as mãos para cá no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, meu amigo, nós oramos aqui, meu Pai, por cada chave.